Se você já dirigiu para aplicativos como Uber ou 99, sabe como funciona. O app mostra uma solicitação de corrida. Você tem segundos para aceitar, e só depois de aceitar, o destino é revelado. Às vezes, quando você descobre para onde está indo, já é tarde demais para cancelar. Estas são 4 histórias reais de motoristas de aplicativo que aceitaram corridas que nunca deveriam ter aceitado. Histórias enviadas por vocês. Histórias sobre o que acontece quando você percebe que o perigo não está no destino. Está sentado no banco de trás. Vamos começar. A primeira história vem de Lucas, 28 anos, que dirige para Uber há 3 anos em São Paulo. Ele trabalha principalmente à noite, das 10 da noite às 5 da manhã, porque paga melhor e tem menos trânsito. A rotina dele era simples: aceitar corridas no centro e na zona oeste, evitar bairros muito afastados, sempre conferir a avaliação do passageiro antes de aceitar. Era uma quinta-feira de setembro, quase 2 da manhã, quando Lucas estava parado na Avenida Paulista esperando corridas. Tinha sido uma noite fraca, apenas 6 viagens até então, e ele precisava fazer pelo menos mais 5 para bater a meta do dia. O app vibrou. Nova solicitação. 5 estrelas. Nome: Amanda. Distância do passageiro: 400 metros. Lucas aceitou sem pensar muito. 400 metros, no meio da Paulista, 2 da manhã. Provavelmente alguém saindo de algum bar ou balada. Chegou no ponto de encontro em menos de 2 minutos. Uma rua lateral, mal iluminada, alguns carros estacionados. Ele parou e esperou. A porta traseira se abriu e uma mulher entrou rapidamente. Devia ter uns 25 anos, cabelo preso, usando moletom e calça jeans. Ela não disse nada, apenas fechou a porta e olhou para o celular. Lucas confirmou o nome no app. Amanda. Ela apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do telefone. Foi quando Lucas viu o destino. Jardim Ângela, Zona Sul, um dos bairros mais perigosos da cidade, especialmente àquela hora. A viagem seria de quase 1 hora. Lucas hesitou. Podia cancelar, mas já tinha aceitado, e cancelamento depois de confirmar o passageiro prejudica a avaliação do motorista. E ele precisava do dinheiro. Começou a dirigir. Os primeiros 20 minutos foram normais. Amanda continuava no celular, digitando freneticamente, às vezes olhando pela janela. Lucas tentou puxar conversa algumas vezes, mas ela respondia com monossílabos ou simplesmente não respondia. Tudo bem, ele já estava acostumado com passageiros silenciosos. Mas então Amanda falou, e sua voz estava diferente, mais baixa, tensa. Você precisa dirigir mais rápido. Lucas olhou pelo retrovisor. Desculpa. Ela não olhou para ele, apenas continuou olhando pela janela traseira. Tem um carro nos seguindo, desde que saímos da Paulista. Um Gol preto. Ele está 3 carros atrás. Lucas olhou pelos espelhos. Havia vários carros na avenida. Era difícil dizer qual era qual na escuridão. Você tem certeza? Talvez seja só alguém indo na mesma direção. Amanda finalmente olhou para ele, e Lucas viu medo real em seus olhos. Eu tenho certeza, precisa dirigir mais rápido, agora! O coração de Lucas começou a acelerar. Ele aumentou a velocidade, mudou de faixa algumas vezes, pegou um retorno que não estava planejado. Amanda não tirava os olhos da janela traseira. Ele está vindo também. Mudou de faixa, ele está nos seguindo. Lucas não sabia o que fazer. Ligar para a polícia? Parar o carro? Continuar dirigindo? Ele pegou o celular. Vou ligar para a polícia. Amanda falou rápido. Não, não liga. Só me leva para o endereço. Rápido! Eles entraram na Zona Sul, as ruas ficando cada vez mais escuras, menos movimento, menos carros. E o Gol preto ainda estava lá. Lucas tinha certeza agora. Estava mantendo a mesma distância, fazendo todas as mesmas curvas.
Quem quer que estivesse dirigindo aquele carro estava definitivamente seguindo eles. Chegaram à Rua do Destino. Era uma viela estreita, casas pequenas, muros altos, nenhuma iluminação pública funcionando. Amanda apontou para uma casa no meio da rua. "Para ali! Rápido!" Lucas parou o carro. Amanda abriu a porta, mas antes de sair, olhou para ele. "Desculpa por isso. E obrigada." E saiu correndo em direção à casa. Lucas ficou ali parado por alguns segundos, o motor ainda ligado. O Gol preto entrou na rua, devagar. As luzes apagadas. Lucas sentiu seu sangue gelar. O carro parou a uns 50 metros de distância. Ninguém saiu. Apenas ficou ali, parado, motor ligado. Lucas pisou no acelerador e saiu dali o mais rápido que pôde. No retrovisor, viu o Gol preto fazer um retorno e ir em direção à casa onde Amanda tinha entrado. Ele dirigiu sem parar até chegar de volta ao centro, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir nos ouvidos. No app, horas depois, apareceu a avaliação de Amanda. 5 estrelas. E uma mensagem. "Obrigada por me trazer em segurança. Você salvou minha vida essa noite." Lucas nunca soube o que aconteceu depois que ele saiu daquela rua. Nunca soube quem estava no Gol preto ou por que estavam seguindo Amanda. E parte dele não quer saber. Ele me disse que agora, toda vez que aceita uma corrida à noite, confere o retrovisor durante todo o trajeto. E se vê o mesmo carro por mais de 10 minutos atrás dele, cancela a corrida e volta para casa. Não importa quanto precisa do dinheiro. A segunda história foi enviada por Mariana, que dirige para o 99 no Rio de Janeiro há 2 anos. Ela sempre trabalhou durante o dia, mas começou a fazer turnos noturnos porque precisava pagar dívidas da faculdade. A primeira semana foi tranquila. Na segunda semana, ela pegou uma corrida que a fez parar de trabalhar à noite completamente. Era uma terça-feira, 00:15. Mariana estava em Copacabana, acabando de deixar um passageiro, quando recebeu uma nova solicitação. 4,8 estrelas. Nome: Carlos. Origem: Lapa. Destino: Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Era longe, mas a corrida pagava bem. Ela aceitou. Chegou na Lapa 15 minutos depois. O ponto de encontro era em frente a um bar já fechado, persianas abaixadas, rua quase vazia. Um homem estava encostado na parede, sozinho. Alto, devia ter uns 40 anos, usando boné e jaqueta jeans apesar do calor. Quando viu o carro de Mariana, caminhou em direção a ele. Entrou no banco de trás sem dizer nada. Mariana confirmou o nome. "Carlos!" Ele apenas acenou com a cabeça. Nem olhou para ela, apenas ficou olhando para fora da janela. Mariana começou a dirigir. A viagem seria de quase 1 hora. Ela tentou puxar assunto. "Noite tranquila?" Silêncio. "Voltando do trabalho?" Silêncio. "Tudo bem." Outro passageiro silencioso. Mas havia algo diferente. Carlos não estava mexendo no celular, não estava ouvindo música, não estava fazendo nada. Apenas sentado, completamente imóvel, olhando pela janela. E Mariana podia sentir. Ele não estava olhando a paisagem, estava observando ela. Pelo reflexo do vidro, pelos espelhos, ela podia ver os olhos dele, sempre voltando para ela. Saíram da Zona Sul e entraram na Avenida Brasil. Menos carros agora, iluminação mais espaçada. Mariana começou a se sentir desconfortável. Verificou as portas, trancadas automaticamente. Verificou o celular, com bateria. Verificou o AP, corrida ativa, trajeto sendo rastreado. Tudo estava tecnicamente seguro, mas ela não se sentia segura. Entraram em Duque de Caxias. As ruas ficaram mais escuras, menos movimentadas. O GPS indicava 15 minutos para o destino. Carlos finalmente falou, e sua voz era estranha, baixa, monótona. "Você dirige à noite sempre?" Mariana respondeu tentando soar casual.
Às vezes, depende da semana. Dum, silêncio por alguns segundos. Então Carlos novamente. Você mora sozinha? O alarme disparou na cabeça de Mariana. Essa não era uma pergunta normal. Não, moro com a família. Mentira mais segura, mais silêncio. Então, Carlos, onde você mora? Mariana sentiu o medo subindo pela espinha. Por que a pergunta? Carlos não respondeu imediatamente. Quando falou, havia algo na voz dele. Não era ameaça clara, mas também não era inocência. Só curiosidade. Você parece conhecer bem a cidade. Mariana começou a planejar. Faltavam 10 minutos para o destino. Ela podia parar o carro, pedir para ele sair, cancelar a corrida. Mas estavam em uma área deserta. Se ele ficasse agressivo, ela estava sozinha. Melhor continuar, terminar a corrida e depois bloquear o passageiro no app. O GPS indicava que chegaram. Era uma rua residencial, casas simples, muros baixos. O número que Carlos tinha fornecido era uma casa com as luzes apagadas. Mariana parou o carro. Chegamos. Carlos não se moveu. Ficou sentado, olhando para a casa. Segundos passaram. 10, 15, 20 segundos. Está tudo bem? Mariana perguntou, tentando manter a voz firme. Carlos finalmente olhou para ela, direto nos olhos pelo retrovisor. Você tem certeza que mora com a família? O sangue de Mariana gelou. Como ele sabia que ela tinha mentido? Carlos abriu a porta devagar, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, porta aberta, vento entrando no carro, olhando para Mariana. Você deveria ser mais cuidadosa. Mulher, sozinha, dirigindo à noite, nunca se sabe quem entra no seu carro. E então saiu. Fechou a porta e caminhou em direção à casa. Mariana saiu dali mais rápido do que nunca. Mãos tremendo, coração acelerado, olhos fixos no retrovisor esperando ver Carlos correndo atrás dela. Mas ele apenas ficou ali, na frente da casa, observando o carro dela se afastar. Quando chegou em casa, Mariana verificou o app. Carlos tinha dado 5 estrelas para ela, mas não tinha deixado nenhum comentário. Ela bloqueou ele imediatamente no app e reportou o comportamento para a empresa. Nunca recebeu resposta. Mariana me disse que tentou pesquisar o nome Carlos no sistema, mas havia centenas. Tentou lembrar a placa do carro que estava na frente da casa, mas não tinha prestado atenção. O que ela lembra todos os dias é a última coisa que ele disse. Nunca se sabe quem entra no seu carro. Ela parou de trabalhar à noite. Agora só dirige durante o dia e nunca aceita corridas para a Baixada. E instalou um alarme de pânico no carro que conecta direto com a polícia, porque ela sabe que teve sorte naquela noite e que nem todos têm a mesma sorte. A terceira história vem de Roberto, 45 anos, motorista veterano de Uber em Belo Horizonte. Ele já tinha visto de tudo em 5 anos dirigindo. Passageiros bêbados, discussões de casal no banco de trás, gente fugindo de relacionamentos, gente voltando para casa depois de traições. Mas nada o preparou para a corrida que pegou em março deste ano. Era uma sexta-feira, 11 da noite. Roberto estava no centro da cidade quando recebeu uma solicitação com uma tarifa alta. Corrida longa, 5 estrelas. Nome: sem nome registrado, apenas usuário 43387. Isso acontece às vezes quando alguém usa o app sem preencher o perfil completamente. Origem: Rua da Bahia. Destino não especificado, apenas mostrava definir no percurso. Roberto normalmente não aceitava corridas sem destino, mas estava perto do fim do turno, e aquela seria a última. Aceitou. Chegou no ponto de encontro, uma rua movimentada perto de bares e restaurantes. Esperou. 5 minutos. 10 minutos. Ninguém entrou no carro. Ele ligou para o número registrado no app. Chamou 3 vezes. Ninguém atendeu. Estava prestes a cancelar quando alguém bateu na janela do passageiro. Roberto quase pulou do susto.
Era um homem, talvez 50 anos, usando terno escuro, mas completamente amassado, como se tivesse dormido com ele. O rosto estava pálido, suado, e havia algo nos olhos dele. Desespero. Roberto destravou a porta. O homem entrou rapidamente, olhando para trás como se estivesse sendo perseguido. "Você é o Uber?" Roberto confirmou. "Sim, você é o usuário 4387. O homem apenas acenou com a cabeça, respirando pesado. "Precisamos ir. Agora." "Qual o destino?" Roberto perguntou. O homem deu um endereço em Venda Nova, periferia de BH, longe do centro. Roberto colocou no GPS e começou a dirigir. O homem ficou em silêncio os primeiros 10 minutos, apenas olhando pela janela traseira constantemente, como se checando se alguém estava seguindo. Então ele falou, voz baixa, urgente: "Você precisa me levar para esse endereço. É muito importante. Minha vida depende disso." Roberto não sabia o que dizer. "Claro, estou te levando." O homem insistiu. "Não, você não entende. Minha vida depende literalmente disso. Eu preciso chegar lá antes da meia-noite." Roberto olhou o relógio no painel. 11h25. O GPS mostrava 40 minutos até o destino. Não iam conseguir. "Olha, tem muito trânsito. Não sei se conseguimos chegar em 35 minutos. O homem se inclinou para a frente. "Então, você precisa dirigir mais rápido. Por favor, eu vou te pagar o dobro, o triplo, mas preciso chegar lá antes da meia-noite." Havia algo na voz dele, terror real. Roberto acelerou, pegou rotas alternativas, furou alguns sinais amarelos. O homem ficou em silêncio novamente, mas Roberto podia ouvi-lo respirando rápido, ansioso. Às 11h50, estavam chegando em Venda Nova. O GPS indicava 10 minutos. "Vamos conseguir," Roberto disse, tentando tranquilizar o passageiro, mas o homem não respondeu. Estava olhando para o celular, para o horário, para a janela. As mãos dele tremiam. Às 11h57, entraram na Rua do Destino. Era uma rua escura, sem iluminação pública, casas antigas, algumas abandonadas. O GPS indicou o número, mas quando chegaram, não havia casa nenhuma. Era um terreno vazio, mato alto, entulho, uma cerca de arame caída. Roberto parou o carro. "Deve ter algum erro no endereço. Não tem nada aqui." Ele olhou para trás. O homem estava pálido, suor escorrendo pelo rosto. Olhando para o terreno vazio, olhando para o relógio. 11h59. "Não," o homem sussurrou. "Não, não, não." Roberto ficou preocupado. "Senhor, qual é o endereço certo? Posso te levar para outro lugar?" O homem não estava ouvindo, apenas olhando para o terreno vazio, para o relógio. E então, exatamente à meia-noite, o relógio do carro mudou. O homem começou a chorar. Não um choro normal. Era um som de desespero puro, de alguém que perdeu tudo. Roberto não sabia o que fazer. "Senhor, está tudo bem? Quer que eu ligue para alguém?" O homem abriu a porta e saiu, cambaleando. Ficou ali na frente do terreno vazio, de joelhos, chorando. Roberto saiu do carro. "Senhor, precisa de ajuda?" Mas quando se aproximou, o homem olhou para ele e havia algo nos olhos dele que fez Roberto parar. Não era só tristeza, era aceitação. Aceitação de algo terrível. "Você não pode me ajudar, ninguém pode. Eu não cheguei a tempo." "A tempo de quê?" Roberto perguntou. O homem não respondeu, apenas ficou ali, ajoelhado no chão, na frente de um terreno vazio, à 00:03 de uma sexta-feira. Roberto tentou falar com ele mais algumas vezes, mas o homem não respondia. Eventualmente, Roberto voltou para o carro e ligou para a polícia. Enquanto esperava, ele checou o app. A corrida tinha sido encerrada automaticamente quando chegaram ao destino. Mas não havia opção de avaliação. O perfil do passageiro tinha desaparecido. Usuário não encontrado.
como se nunca tivesse existido. A polícia chegou 15 minutos depois. Encontraram Roberto no carro e o homem ainda ajoelhado no terreno. Quando os policiais tentaram falar com ele, o homem não respondeu. Estava em estado de choque. Levaram ele para o hospital. Roberto deu seu depoimento e foi liberado. Dias depois, Roberto tentou descobrir o que tinha acontecido. Pesquisou o endereço. Descobriu que anos atrás havia uma casa naquele terreno. E naquela casa havia morado um homem com sua família. Um dia, o homem estava trabalhando tarde e sua casa pegou fogo. Sua esposa e filha morreram. Ele não tinha chegado a tempo de salvá-las. O homem do terreno nunca foi identificado pelas autoridades. O hospital disse que ele ficou internado por 3 dias e então simplesmente desapareceu. Saiu do hospital no meio da noite sem dar baixa. Roberto nunca viu o dinheiro da corrida aparecer na conta. A empresa do app disse que não havia registro daquela viagem no sistema. Roberto me disse que ainda dirige. Mas agora, quando o app mostra definir no percurso, ele nunca aceita. E quando passa por aquela rua em Venda Nova, sempre olha para o terreno vazio. E às vezes, tarde da noite, jura que vê alguém ajoelhado ali. Mas quando pisca, não há ninguém. A quarta e última história é a mais perturbadora. Foi enviada por Tiago, 32 anos, ex-motorista de Uber em Recife. Porque depois do que aconteceu, ele nunca mais dirigiu para aplicativo. Nunca mais dirigiu à noite. E há dias em que ele pensa em nunca mais dirigir. Era uma segunda-feira de novembro, 3h30 da manhã. Tiago estava fazendo a última corrida da noite. Sempre fazia a última às 4 da manhã, depois voltava para casa. Estava em boa viagem, acabando de deixar um passageiro, quando recebeu uma solicitação. 5 estrelas. Nome: Ana. Distância: 500 metros. Destino: Casa Amarela, uns 20 minutos dali. Tiago aceitou. Seria rápido, 20 minutos de viagem, e então poderia ir para casa. Chegou no ponto de encontro, uma rua residencial, casas silenciosas, carros estacionados. Havia uma mulher esperando na calçada. Jovem, devia ter uns 22 anos, usando vestido de festa e salto alto. Ela entrou no carro rapidamente. Ana? Tiago confirmou. Ela sorriu. Sim. Obrigada por aceitar a corrida tão tarde. Voz suave, cansada. Sem problema, Tiago disse. Voltando de festa? Ela assentiu. Aniversário de uma amiga. Foi bom, mas agora só quero chegar em casa e dormir. Começaram a dirigir. Ana era falante, diferente dos passageiros anteriores. Contou sobre a festa, sobre a amiga, sobre como era estudante de enfermagem e tinha prova na segunda de manhã. Tiago gostou da conversa, fazia a viagem passar mais rápido. Ela parecia uma pessoa normal, cansada depois de uma noite de festa. Estavam na metade do caminho quando Ana perguntou se Tiago podia fazer uma parada rápida. Tem um posto de gasolina daqui uns 5 minutos? Preciso comprar água, estou com dor de cabeça. Tiago disse que sim. Sem problema. Pararam no posto. Ana entrou na loja de conveniência. Tiago esperou no carro, mexendo no celular. 5 minutos passaram, 10 minutos, 15. Ana não voltava. Tiago olhou para a loja através do vidro. Estava vazia, exceto pelo atendente. Ele saiu do carro e entrou. O atendente estava sozinho, organizando cigarros atrás do balcão. Você viu uma moça que entrou aqui? Vestido de festa? O atendente olhou confuso. Não entrou ninguém aqui nos últimos 30 minutos, brother. Está sozinho desde que cheguei. Tiago sentiu algo estranho no estômago. Não, ela entrou, faz 15 minutos. Vestido de festa, salto alto. O atendente balançou a cabeça. Não, cara. Está só eu aqui. Tem certeza que ela entrou? Tiago voltou para fora. Olhou ao redor do posto. Vazio. Ele checou os banheiros. Porta aberta, ninguém lá. Checou atrás da loja. Nada.
Ana tinha simplesmente desaparecido. Ele voltou para o carro, completamente confuso. Pegou o celular para ligar para ela através do app, mas quando abriu o app, a corrida não estava mais ativa. Tinha sido cancelada, não por ele, cancelada pelo passageiro, e não havia histórico. Nenhum registro de que ele tinha pegado alguém. Nenhum registro de uma passageira chamada Ana, como se a corrida nunca tivesse acontecido. Tiago ficou ali parado por alguns minutos, tentando entender. Então viu algo no banco de trás. Um brinco pequeno, prateado. Ana deve ter deixado cair. Ele pegou o brinco, guardou no bolso como prova de que ela tinha estado ali e decidiu continuar até o endereço de destino. Talvez ela tinha conseguido outra carona. Talvez estava esperando lá. Dirigiu até Casa Amarela, até a rua que Ana tinha colocado como destino. Encontrou o número. Era uma casa simples, com um pequeno jardim na frente, todas as luzes apagadas. Tiago parou o carro e ficou ali, sem saber o que fazer. Tocar a campainha às 4 da manhã não parecia certo. Então a luz da sala acendeu. A porta da frente se abriu. Uma mulher mais velha saiu, devia ter uns 50 anos, usando roupão. Ela olhou para o carro de Tiago e começou a caminhar em direção a ele. Tiago abaixou o vidro. Boa noite. Desculpa incomodar. Eu estou procurando por Ana. Ela pediu uma corrida, mas... A mulher parou de andar. Seu rosto ficou pálido. Ana? Você disse Ana? Tiago assentiu. Sim, ela entrou no meu carro em Boa Viagem, mas desapareceu quando paramos em um posto. A mulher colocou a mão na boca. Seus olhos encheram de lágrimas. Que dia é hoje? Ela perguntou, voz tremendo. Segunda-feira, Tiago respondeu. 4 de novembro. A mulher começou a chorar. Era hoje. Faz exatamente 2 anos hoje. Tiago não entendeu. 2 anos de quê? A mulher olhou para ele com uma tristeza que ele nunca tinha visto antes. 2 anos que minha filha Ana morreu. Em um acidente de carro, voltando de uma festa. Ela estava de Uber. O motorista estava bêbado. Bateram em um poste. O mundo de Tiago parou. Isso não é possível. Ela estava no meu carro. Conversamos. Ela estava viva. A mulher balançou a cabeça devagar. Todo ano, na data da morte dela, alguém aparece aqui. Um motorista de Uber, dizendo que deu carona para ela. Dizendo que ela desapareceu no meio do caminho. Você é o terceiro, a mulher continuou. No primeiro ano foi um motorista, no segundo ano foi outro, e agora você. Sempre na madrugada de 4 de novembro. Sempre a mesma história. Ela pede para parar em um posto e desaparece. E sempre está tentando chegar em casa. Tiago não conseguia falar. Não conseguia processar. Ele pegou o brinco do bolso. Ela deixou isso cair no carro. Estendeu a mão, mostrando o brinco para a mulher. Quando ela viu, cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas escorrendo. Esse era o brinco favorito dela. Ela estava usando quando morreu. Foi enterrada com ele. A mulher pegou o brinco, segurando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olhou para Tiago. Obrigada. Obrigada por trazê-la para casa, mesmo que só por uma noite. E então voltou para dentro da casa, fechando a porta devagar. Tiago ficou ali sentado, sozinho no carro, às 4h15 da manhã, na frente de uma casa onde uma mãe chorava por uma filha morta há 2 anos. Uma filha que tinha estado no banco de trás dele 20 minutos atrás. Uma filha que só queria chegar em casa. Tiago nunca mais dirigiu para Uber, nunca mais aceitou corridas de madrugada. E todo ano, no dia 4 de novembro, ele pensa naquela moça. No vestido de festa, no sorriso cansado, na voz suave, dizendo que só queria chegar em casa e dormir. Ele me disse que às vezes, tarde da noite, quando está quase dormindo, ouve o som de uma porta de carro abrindo e uma voz suave dizendo obrigada por aceitar a corrida tão tarde. E ele acorda, e seu carro está estacionado vazio na rua. Mas ele sempre checa o banco de trás.
apenas para ter certeza. Estas foram 4 histórias de motoristas de aplicativo. Pessoas que trabalham enquanto a cidade dorme. Pessoas que aceitam corridas de desconhecidos todos os dias, confiando em um sistema de avaliações de 5 estrelas. E, às vezes, aceitam corridas que não deveriam ter aceitado. Se você dirige para Uber 99 ou qualquer outro aplicativo e já passou por algo estranho, perturbador ou inexplicável, compartilhe sua história. Envie para os links na descrição ou deixe nos comentários, porque talvez você não seja o único que passou por aquilo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana, histórias novas.